canal. Eu sou aluno do 5º semestre de Ciências Sociais da Unimes. Eu sou aluno do Polo de Galileia, na modalidade EAD, à distância. O tema da nossa aula é questões étnicos raciais. E como podemos ver, o nosso país ele é formado por diversos tipos de raças, etnias, povos, que desde a colonização foi chegando no Brasil. E muitos desses são escravos, são os negros que vieram. Nessa aula iremos analisar a história do racismo no Brasil, as desigualdades existentes e as lutas por direitos igualitários. Entre 1500 a 1870, cerca de 12 milhões e meio de africanos foram raptados da África e trazidos para a América Latina. E desses, 1 em cada 4 vieram por enviado para o Brasil. E cerca de 4,8 milhões, até a metade do século XIX, chegaram. Então, porém, teve 1,8 milhões de pessoas que não conseguiram nem chegar, que foram mortos em navios e acabaram sendo descartados no mar. E o Brasil, nessa época, contava com uma grande população negra. E essa população negra foi se resistindo à escravidão. E elas foram formando os quilombos, e como forma de resistência. Grande pressão à escravidão, porque o capitalismo que lá estava, no mundo também, foi surgindo. E isso fez com que o capitalismo tivesse uma nova visão, uma nova forma de trabalho. Então, com isso se acabou com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, ela acabou com o tráfico negreiro. E o Brasil, através da Lei Áurea de 1878, aboliu a escravidão. Porém, mesmo assim, a população negra ainda era vítima, em parte dessa história do Brasil, esse período que a gente atravessou. E o Brasil, com a Lei 12.288 de 2010, criou o Estatuto da Igualdade Racial. E essa lei é uma forma de garantir à população negra a efetivação da igualdade e o combate à discriminação e as formas de intolerância. Além disso, o racismo afeta a saúde da população negra, que tem menos acesso aos serviços médicos, à qualidade de vida, devido às vezes morar em regiões que às vezes não tem muito distante de centros de oportunidade, e às vezes em regiões que não tem saneamento, e às vezes a saúde completamente não chega a essas localidades. O impacto da escravidão e da forma que foi feito abandonaram os negros à própria sorte. E com isso podemos ver no IBGE, que trouxe dados no ano de 2022, que a proporção de grupos brasileiros abaixo da linha da pobreza, 70,3% era de população negra e uma fração de 28,7% de branco. E se pegar ainda no âmbito da extrema pobreza, 73% é de população negra e 26% de branco. Então podemos ver que na educação essa desigualdade é evidente e o combate a ela é indispensável para qualquer mudança, de modo que uma educação efetivamente racista, antirracista, não é possível pensar em uma sociedade igualitária se tiver esse movimento racista. Então podemos ver, às vezes, as crianças
que vai para a escola, às vezes mora em localidades distantes da escola, às vezes sofre devido às vezes não ter condições favoráveis, às vezes vive a casa, a moradia e outras estruturas não condizem com boas condições e às vezes tem que andar longe para pegar um ônibus no transporte. Então isso é um erro e um passado que ainda tem muito a melhorar. E, embora temos poetas, cantores, artistas, né, jogadores de futebol, que às vezes são lembrados, às vezes em data importante, esses que às vezes conseguiram ter alguma visibilidade, o que acontece? Só são lembrados às vezes em datas oportunas, como 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura, o 20 de novembro, dia da consciência negra, e às vezes temos a imagem do carnaval, onde os negros às vezes têm uma aparição maior, e às vezes também no campeonato de futebol, onde tínhamos Pelé, Romário, hoje temos Vinícius Júnior e demais atletas. Em resumo, essa videoaula a gente abordou a questão do racismo, e compreender esse racismo é um meio de combater a discriminação e mostrar ao professor que em sala de aula, o professor ele pode muito ajudar, porque o professor em sala de aula ele precisa saber a dor do grito silenciado, que é mais forte do que a dor pronunciada. Então, essa videoaula eu espero que consegui passar a mensagem sobre racismo e precisamos libertar e lutar mais ainda por uma sociedade justa e igualitária e tendo justiça social.